Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando sequência a mais um estudo da nossa programação sobre os pontos principais da doutrina espírita. Hoje nós estamos concluindo o estudo sobre o perispírito, a segunda parte do estudo programado, desse importante tópico que a gente está falando sobre o perispírito. Então, no perispírito parte 2, nós continuamos no estudo de hoje com uma série de informações que nós buscamos no capítulo 14 da Gênese, os fluidos, que, como eu disse, é muito rico sobre informações acerca do perispírito. E também trouxemos contribuições do livro dos médiuns e do livro dos espíritos, ou seja, sempre da codificação kardeciana, para o nosso tema de hoje. Então, esse primeiro slide, que fala sobre o perispírito como o órgão sensitivo do espírito. Vamos ler esse parágrafo que foi retirado lá do capítulo 14 e vamos depois trazer as nossas reflexões. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser, tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Então, olha que interessante, O Kardec chama o perispírito, nesse parágrafo, de órgão sensitivo do espírito. E por quê? Porque é através do perispírito que as sensações do mundo espiritual são obtidas, não somente dos fluidos espirituais, mas a percepção realmente da presença dos espíritos ou, como nós vamos ver nos próximos slides, a capacidade, inclusive, de ver os espíritos através da sua forma do perispírito. Então, essa definição é muito importante, e em comparação com as percepções do corpo físico, o que Kardec chama dos sentidos corpóreos, que são 5, a audição, a visão, o paladar, o tato, e o sentido do olfato, são 5 os sentidos do corpo físico. O sentido do espírito, ou do perispírito, seria como que o sexto sentido, E tudo, como colocado, tudo aquilo que se encontra na esfera de irradiação do espírito, do perispírito, ele vai ser capaz de alcançar. E aí na questão 95, sobre as aparições do perispírito, Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos instrutores. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Então, Kardec fala aí exatamente do perispírito. Ele tem alguma forma pré-determinada e pode ser perceptível para nós, na visão do espírito encarnado? E olha o que os espíritos instrutores respondem. Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então, olha que interessante isso que os espíritos instrutores nos trazem, Não só visível, mas também palpável, ou seja, capaz de ser percebido pelo sentido do tato. E é interessante essa primeira parte da resposta dos espíritos instrutores,
Porque o perispírito pode tomar a forma que o espírito queira, ou seja, é pela vontade que o espírito molda e traz, muitas vezes, a forma, mesmo de reencarnações passadas, né, que sejam importantes naquele momento, por exemplo, que ele deseja, né, aparecer em alguma situação, para alguma pessoa em específico, e fazer despertar nessa pessoa a recordação de que ela teve, né, o contato que eles tiveram numa reencarnação passada. Né? Em outra parte da doutrina, né, se eu não me engano, o livro dos médiuns, fala que normalmente o espírito traz a forma, né, do corpo físico da existência anterior. Né? E aí, quando eu estou falando do espírito desencarnado, né? Ele está revestido do invólucro, tá fora do corpo físico, e se caso queira aparecer, né, ser perceptível para uma determinada pessoa, ele toma a forma, né, segundo a sua vontade, toma a forma daquele corpo físico que ele teve, ou do perispírito mesmo, né, que ele teve em uma determinada existência. Então, é muito importante esse conceito, né? A vontade do espírito é que determina, né, essa forma. Né? E a informação que é trazida aí na questão 95, que não somente visível pode se tornar o espírito, como inclusive palpável. Nós vamos tratar disso no slide mais à frente. Então, lá ainda no capítulo 14, lá os fluidos da Gênesis, sobre as aparições do perispírito. Vamos ler aí para a gente ver a continuidade aí deste item. Para nós, o perispírito, né, para nós encarnados, né, o perispírito no seu estado normal é invisível. Mas, como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que em outros fenômenos, fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor, que, quando muito rarefeito, é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Então, nesse slide tem informações muito importantes e que nós vamos trabalhar aqui no nosso estudo. Né? Primeiro, mais uma vez reforçando, né, que por força, ato da sua vontade, o espírito pode se fazer visível, né, já que o perispírito normalmente ele é invisível. Né? Lembram do estudo anterior, né, na definição também lá do Livro dos Espíritos, que o perispírito é esse molde que se assemelha a uma substância vaporosa. Né? Inclusive o termo usado aí na comparação no final do parágrafo. Né? Então, nesse estado ele é invisível, mas pode se fazer visível, né, primeiro, pela vontade do espírito, segundo, que não está aí, mas nós já trazemos, né, necessário se faz uma combinação com fluidos do médium que vidente, né, ou do médium que irá ver o espírito numa aparição espontânea, né, isolada, né, lembrando que não somente espíritos videntes, né, que têm essa capacidade permanente de ver os espíritos, né, os espíritos podem se fazer visíveis também, não necessariamente somente para os médiuns videntes, né, no que a doutrina chama de essas aparições isoladas. Né, pode, desde que combine, né, o perispírito do espírito que se deseja fazer visível com os fluidos do médium para o qual ele deseja aparecer. Né? Então, olha que interessante a comparação que se faz. Né? É por uma modificação molecular do perispírito que, nesse parágrafo, né, nos fluidos, usa-se o termo aí
por causa do vapor, né, a similaridade com a condensação, porém, no livro dos médiuns, né, fica claro para nós, né, que não é exatamente uma condensação que acontece. Lá no livro dos médiuns, o Espírito deixa claramente, né, deixa muito claro para nós que o que acontece se assemelha a uma condensação, mas não é exatamente uma condensação. Mas para nós, né, para a nossa capacidade de comparação, fica o termo, né, inclusive usado aí no final do parágrafo, né, a semelhança, né, até para que Kardec deixe claro que nada de fora das leis naturais acontece, né, nada de maravilhoso, de espetacular, tudo conforme as leis da natureza, né, como ele deixa claro aí, e assemelha como o vapor de água que é para nós invisível, mas se condensado passa a ser visível. Então, em termos de comparação, nós podemos usar essa analogia, né, aí com a condensação para que o perispírito torne-se visível. Ainda sobre as aparições do perispírito, vamos continuar aí com esse parágrafo que também tem informações importantes. Um espírito se faz visível ao encarnado que possua a vista psíquica, né, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, ou seja, né, aquele que tem a vista psíquica. Apresenta-se com vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época que tinha tais defeitos, seu perispírito lhe toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Então, olha que informação importante, né? O espírito pode, no momento de se tornar visível, né, a quem possua a vista psíquica, ele pode, inclusive, reproduzir particularidades, né, através do perispírito, né, particularidades que tinha quando naquela determinada época da sua existência, né, como citado aí, né, são sinais exteriores, como cicatrizes, membros amputados, e por aí vai. Inclusive, no livro dos médiuns, tem uma passagem muito interessante, né, sobre um espírito ele se manifesta, ele aparece, né, para uma senhora e usa, inclusive, na aparição, ele usa um objeto para identificá-lo, uma caixa de rapé, né? Essa caixa de rapé, por que ele usa esse objeto? Porque ele, segundo essa reprodução, ele se tornaria mais facilmente identificável por aquela pessoa que ele desejaria, que ele desejou aparecer, né? Então, ele pode, retrocedendo, como é dito aí, né, através da sua vontade, né, retrocedendo o pensamento à época em que ele tinha tais defeitos, ou seja, aquela época em que ele viveu assim, e o perispírito toma essa aparência, fazendo assim, tornando assim, né, mais fácil a sua identificação para aquele que ele deseja aparecer. Não que signifique, né, que o espírito tenha essas características, não, né? O que acontece é que o espírito, pela sua vontade e utilizando o pensamento, busca, né, nos arquivos gravados, né, na sua mente, né, no seu corpo mental, vamos dizer assim, né, esses registros e o perispírito, e plasma, né, o perispírito de forma que ele possa reproduzir aquela condição, né? Então, essa informação é muito importante, muito interessante, e nos faz lembrar, inclusive, né, do capítulo do Evangelho sobre ação e eficácia da prece, né, pois é através desse mesmo mecanismo, né,
O Evangelho nos traz que nós podemos, com o impulso da vontade, através do pensamento e com o impulso da vontade, alcançar qualquer ponto do universo. Né? Isso está lá no Evangelho. Né? E como é que funciona esse mecanismo? Né? Através do fluido cósmico universal, né? esse nosso pensamento vai viajar, né? Ao encontro daquele, né? Que nós queremos alcançar, através, né, daquele ato da prece, usando o impulso da vontade e o pensamento viajando no fluido cósmico universal. Observem que aí o mecanismo é diferente, já que o perispírito é constituído por essa matéria elementar primitiva, que é o fluido cósmico universal, em um estado de eterização, né? E através do pensamento, com o impulso da vontade, ele molda o perispírito para reproduzir aquela aparência que ele desejaria ter naquele determinado momento. Né? Então, muito importante essas informações que o capítulo nos traz sobre as aparições do perispírito. Na sequência, nós vamos falar sobre uma condição do espírito que foi inclusive citado lá na questão 95, né, do livro dos Espíritos que nós trouxemos, né, no início do nosso estudo. Né? Fala sobre perispírito e tangibilidade. Né? O que é isso? A capacidade de nós sentirmos o espírito pelo sentido tátil. Né? Vamos ler aí, depois nós vamos desenvolver as reflexões. Em alguns casos, sob o império de certas circunstâncias, ou seja, né, não em qualquer situação, mas em determinadas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real. Isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Então, olha que interessante, né? E como que é importante o estudo, né, gente? A gente sempre traz essa associação, né, do perispírito com, lógico, o formato do corpo físico, né? Mas sempre a sua visibilidade. Né? E a gente, através, né, isso está no livro dos médiuns, não esqueci de falar, né? Lá no capítulo 6, no item 104, o livro dos médiuns tem várias informações importantíssimas, como a que eu citei no slide anterior, né, sobre a aparição lá do senhor com a caixa de rapé, muito interessantes informações que nos ajudam a entender e aprofundar mesmo sobre o estudo do perispírito. Né? Então, nesse caso, ele nos traz essa capacidade, inclusive, né, de que o espírito, através do seu perispírito, possa reproduzir, inclusive, uma condição em que se possa tocar. Né? Assim, olha o que é dito aí, né? Assim como se toca num corpo vivo. Né? O que também não impede que isso se desvaneça, ou seja, isso se vá com a rapidez de um relâmpago. Basta para o quê nesse momento? Que a vontade do espírito, né, ela seja cessada. E aí, né, como que num relâmpago, essa capacidade, né, de inclusive se tocar no espírito se vai. Né? Então não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito. Pode, inclusive em certos casos, em determinadas situações, sob o império de certas circunstâncias, como definiu bem Kardec aí, né, que no livro dos médiuns, pode-se inclusive sentir pelo toque, aí já um sentido corpóreo, né, o sentido tátil, pode-se tocar o espírito e se reproduzir, inclusive, a mesma resistência de um corpo carnal. É muito interessante. Só frisando, né, gente? Não se trata,
logicamente, do corpo carnal, mas da capacidade do perispírito, através do pensamento e da vontade do espírito, de reproduzir aquela condição. Interessantíssimo essa informação que nos é trazida aí no Livro dos Médiuns. E aí, encerrando, né, esse é o último slide, muitos assuntos, né, sobre o perispírito nesses dois encontros, né, nesses dois estudos, o anterior e esse, nós vamos fechar com outra capacidade, né, do perispírito que é definida, aí também está no Livro dos Médiuns, no mesmo capítulo, no capítulo 6, porém no item 106, que é o perispírito e a penetrabilidade, né? Outra propriedade do perispírito. Então, vamos ler lá para a gente poder trazer as reflexões finais aí sobre o estudo do perispírito. Outra propriedade do perispírito inerente à sua natureza, ou seja, né, própria da sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem não haver tapagem, ou seja, obstáculo, né, capaz de obstar a entrada dos espíritos. Eles visitam o prisioneiro no seu calabouço com a mesma facilidade com que visita uma pessoa que esteja em pleno campo. Olha que interessante. Acerca desse item, né, dessa propriedade do perispírito, eu queria fazer uma observação. O que o Livro dos Médiuns nos traz, o ensinamento, é claríssimo, né? Então, assim como a luz que atravessa os corpos transparentes, né, o perispírito atravessa qualquer obstáculo, né? Porém, em determinadas situações de inferioridade, vamos usar esse termo, né, do espírito, né, em que o seu perispírito ainda está numa condição muito grosseira, né, próxima inclusive ao do próprio corpo físico, mentalmente o espírito se opõe a essa barreira. Então não é, olhem que interessante, né, que fique claro, não é que o perispírito tenha, por exemplo, a barreira de atravessar a porta, não. Mas a condição do espírito, né, de sua inferioridade, de sua ignorância, né, entre aspas, no sentido da falta de conhecimento, né, sobre a sua condição, sobre a condição do espírito, né, faz com que ele sinta uma porta fechada, por exemplo, como um obstáculo e se coloque, né, frente a essa porta impedido de entrar. Então, olhem que interessante, né? O ensinamento que o Livro dos Médiuns nos traz é claríssimo, né? Ao perispírito, nada opõe obstáculo. Matéria alguma lhe opõe obstáculo. Onde estaria o obstáculo nesse caso? Na própria mente do espírito, né? Que sente as barreiras, sente os obstáculos devido à sua incapacidade de compreender a situação que se encontra, né? Então, para poder encerrar, né, nós agradecemos a todos por mais um estudo, né, interessantíssimo e riquíssimo o estudo, né, sobre o perispírito, né? Fiquei muito empolgado e feliz de poder fazer esses dois estudos sobre o perispírito e aprendi muito, com certeza, né, nesses dois estudos. Espero que assim também vocês tenham tido essa oportunidade. E aqui nós encerramos e chamamos vocês, né, convidamos para os dois últimos estudos da nossa programação que estão aí na sequência. Estamos encerrando, chegando perto da conclusão desta programação. Então, hoje nós encerramos agradecendo a todos e até o próximo estudo.